Houve uma época que jogador de futebol não ganhava fortunas, vestia a camisa e dava a vida pelo time. Houve uma época que o jogador podia sair de campo para comemorar o gol junto com a torcida sem ter medo de ser punido com cartão. Assista esse vídeo até o final. Se você viveu essa época, mate saudades. Se não viveu, azar é teu, porque daqui por diante o futebol ficará cada vez mais chato. Como definir o futebol do passado? Romântico? Melhor não. Na realidade do politicamente correto de hoje, qualquer adjetivo poderá ser usado contra você no tribunal. Quem viveu sabe, ir a um estádio de futebol era bem mais divertido. O alvo favorito era o juiz. Surgiu a máxima: árbitro de futebol deveria ter duas mães, uma para ser amada, outra para ser xingada. Mas, salvo raras exceções, xingamento não tinha a maldade de realmente ofender. Árbitros nem ligavam. Lembro de uma matéria, irmão do juiz na arquibancada gritando "filho da puta" devido a um pênalti mal marcado contra o seu time. Entre os torcedores, troca de palavras nada gentis também predominavam. Era uma época de conceitos diferentes, um mundo diferente. A imagem da televisão não era tão nítida. Torcedor, ao levantar para comemorar, atrapalhava a transmissão das câmeras. Tudo era muito primitivo, mas talvez fosse aí que estivesse a essência do futebol. No Rio Grande do Sul, gremistas chamavam colorados de macacos. Claro que era em alusão ao Inter ser conhecido por ser clube de torcida na época predominantemente negra. Racismo? Há controvérsias. Tanto que era normal ver gremistas negros chamarem colorados de macacos. A naturalidade predominava. Na arquibancada, todo pecado seria perdoado, desde que não partisse para agressão física. Do lado colorado, gritos ecoavam chamando gremistas de viado, aproveitando o gancho da coliguei. Mais uma vez se repetiu o fenômeno, homossexuais colorados chamando gremistas de bicha. Claro que o propósito não era elogiar, mas configurava racismo ou homofobia? Lógico que não. Eram apenas gritos de guerra. Não entrando no mérito do certo ou errado, se levarmos tudo na tradução literal, poucas atitudes humanas serão autorizadas. Voltemos ao período, entre aspas, romântico. Tudo não passava de zoação e os dois lados aceitavam? Não há como resumir sentimento ou intenções de milhares de pessoas numa única definição. Mas contra fatos não há argumentos. Naquela época era diferente. Não existiam organizadas. Estádios não eram essas arenas confortáveis. Recebiam mais de 100 mil pessoas empilhadas. Muita sorte aguentar os 90 minutos sem ser premiado com um banho de saquinho de mijo no lombo. Para assistir o jogo sentado, se fosse clássico, precisava chegar ao estádio no mínimo 5 horas antes e esperar sentado para não perder o assento, em duras arquibancadas de concreto. Sol na cabeça, esmagado, sem conforto nenhum. E aí vem o detalhe: a violência registrada era infinitamente menor se comparada aos números de hoje, em que vivemos esse mundo tão civilizado. No final da partida, o vencedor saía feliz e fedendo a mijo, com as costas doídas, sabendo que o dia seguinte seria terrível para trabalhar com tantas dores no corpo. Aí encontrava o amigo, torcedor adversário,
também mijado, e juntos voltavam para casa. Simbologia de uma época. Torcida colorada tanto foi chamada de macaco que acabou assumindo o bichinho como mascote. Era tudo zoação, corneta. Aí entramos no século XXI. Esquerda chega e implanta o discurso da discórdia. Futebol sofre as consequências. A regra agora era ver maldade em tudo. As brincadeiras, as zoações, as cornetas do passado, transformadas em ofensas imperdoáveis e razões, logicamente, para que surgissem lados antagônicos e o ódio imperasse. Rico contra pobre, branco contra negro, católico contra judeu, nordestino contra sulista e por aí vai. Essa nojeira chegou nas arquibancadas. A vida entrou no literal e radical. Proibiram qualquer manifestação e, pasmem, a violência só fez aumentar. Faz pensar sobre a tênue divisa entre o preconceito a ser combatido e a palhaçada, o aceitável e o inconcebível. Racismo no futebol? Condenável. Veja o exemplo de Tinga, negro, jogador de futebol, cidadão exemplar, aquece para entrar em campo e exercer seu direito de trabalhar. Torcedores adversários imitam macaco. Imperdoável, ofensa descabida, racismo, tem que mandar prender e jogar a chave fora. Richarlison, jogador de futebol, gay assumido, ao entrar em campo, massacrado com ofensas homofóbicas, outro crime absurdo. Exemplos citados bem diferentes do que ocorreu com o Grêmio quando foi eliminado da Copa do Brasil acusado de racismo. Tricolor perdia em casa de 2-0 para o Santos. Tentava de todas as formas reverter resultado. Aranha, negro, goleiro santista, fazia cera. Ele estava exatamente na frente da geral, a torcida organizada do Grêmio. Quando pegava a bola na linha de fundo, debochava, provocava, sorriso irônico, e dava para perceber na leitura labial ele dizendo: gaúchos viados. Ação e reação. Quem mexe numa colmeia de abelhas não pode imaginar que vai ganhar mel de graça. Foi chamado de macaco, veado, corno, filho da puta e outras coisitas mais. Só reclamou do macaco. O que a torcida do Grêmio falou foi inconcebível? Com certeza sim. Mas seria causa ou consequência? Numa situação dessas, quem provoca é vítima ou estopim? E agora? Até onde irá essa palhaçada de classificar tudo de racismo, homofobia, preconceito, discriminação? Querem o quê? Será que a Ponte Preta terá de trocar de mascote por ser uma macaca? Até quando colorados irão esquecer que se autodenominavam com orgulho como sendo macacos, ostentando os bonecos, e irão continuar se vitimizando? E como ficam aqueles versos usados pelas duas torcidas? O gremista diz: macacada filha da puta, chupa rola e dá o... E a coisa segue nesse nível.
Os versos são horríveis. Mas será que os colorados vão reclamar só do macacada? Porque do lado deles, eles cantam gremistas, filhos da puta, chupa. Se eles são tão corretos e querem o politicamente perfeito, por que usam o mesmo cântico? Futebol tá muito chato. Impera a hipocrisia. Teóricos da moral de cuecas acham que combatem o preconceito, quando na verdade criam novas versões. Quem em grupo ou individualmente ofende alguém de forma direta e discriminatória devido à sexualidade ou raça tem que ser banido dos estádios. Mas aquele que se sente humilhado em meio a milhares precisa de tratamento e trocar de esporte. Está no lugar errado. Triste ver o desenrolar desse jogo. Humanidade lutou durante séculos para derrotar preconceitos, homofobia, racismo e similares. Aos poucos a conscientização começou. Aí surgiram parasitas, oportunistas da pior espécie que usam conquistas em benefício próprio. Até quando iremos conviver com essa inversão de valores?